Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo, como eu tinha dito no domingo, para fazer alguns esclarecimentos quanto ao cargo de presbítero e diácono, especialmente essas duas funções, tá bom? Esses dois cargos que são exercidos na igreja. A ideia aqui é ser sucinto, mas trabalhar aquilo que é essencial de nós sabermos diante da Bíblia e também dar uma passadinha bem rapidinho no nosso estatuto, tá bom? Porque é muito importante a gente ter conhecimento do que o nosso estatuto pensa, o que o nosso estatuto diz sobre os homens e mulheres que ocupam a liderança da nossa igreja, tá bom? Então, alguns esclarecimentos bem rápidos antes da gente entrar propriamente dito nos requisitos bíblicos. Primeiro, é que a nossa liderança funciona de modo colegiado, ou seja, é uma liderança que não funciona sozinha. O pastor não toma decisões sozinho na igreja. O pastor ele não diz, olha, simplesmente nós vamos gastar tanto nisso e ponto final. Não é isso. O pastor sugere, o pastor conduz, o pastor demonstra e sempre, especialmente, biblicamente, sempre que possível, né? Na verdade, deve ser sempre assim. E aí a liderança em conjunto, por exemplo, vai decidir sobre isso. Então nós temos uma liderança colegiada e é por isso que nós temos eleição para essa liderança. Outro esclarecimento: bispo, pastor e presbítero no Novo Testamento são exatamente as mesmas funções, tá bom? Não, o bispo não está acima do pastor, o pastor não está acima do presbítero, isso não existe, tá bom? A única diferença que o Novo Testamento faz assim entre presbíteros são pessoas que foram designadas para viver integralmente na obra, ainda naquele tempo, como é o exemplo de Tito e Timóteo, e outros que não, mas que ajudavam e na verdade, governavam a igreja junto com esses outros presbíteros que trabalhavam de tempo integral na obra. Então, um presbítero é um pastor do rebanho de Deus. Ele exerce governo sobre o rebanho de Deus. Então, é um líder espiritual levantado pelo Espírito Santo, tá bom? É claro, não existe ninguém perfeito, tá bom? Isso aqui é outro ponto que eu quero colocar. Não existe alguém que não tenha erros, que não tenha falhas, que não tenha dificuldades em algumas áreas, nos requisitos, por exemplo, mas nós temos que nos preocupar, como nós vamos ver, em indicar homens e mulheres que demonstram o requisito bíblico para tais funções, né? Ou que buscam esses requisitos, tá bom? Não pode ser alguém que negligencia a Bíblia, diz, não, eu não quero ser cordato, eu não quero ser uma pessoa discreta, como é um dos requisitos para o diácono, por exemplo, então não vou ser, eu não quero ser assim, quero ser diácono, mas não quero ser assim. Essa pessoa, obviamente, não serve para esse cargo. Então nós temos que pensar sobre isso também ao indicar e ao aceitarmos também a indicação, tá bom? Primeiro de tudo, que nós temos que entender, um presbítero, né? Nós vamos falar primeiro dos presbíteros. Um presbítero não é um cargo simplesmente, uma função simplesmente, no sentido de que ele exerce ali o mandato dele por 2 anos, saindo do conselho, ele deixa de ser presbítero. Não, aqueles que são realmente vocacionados, aqueles que são realmente chamados por Deus, eles são levantados pelo Espírito Santo. Inclusive, o nosso estatuto, ele evoca isso, né? Que o chamado para presbítero, a vocação para presbítero, ela é para sempre, né? Contudo, eleitos exercem esses mandatos de 2 anos, né? Então, assim, nós temos que entender que presbíteros são homens levantados pelo Espírito Santo. E nós vamos encontrar isso lá em Atos 20, 28, tá bom? Depois, se você quiser conferir, eu não vou ficar lendo todos os textos bíblicos aqui, para nosso vídeo não ficar extenso demais. Tá certo? E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que toda liderança é espiritual. E aqui eu quero mencionar a MEAL. Se você vai indicar alguém para a MEAL,
lembre-se, ela também é uma liderança espiritual. Ah, mas em que sentido se ela exerce cargo de administrativo? O dinheiro que é colocado nas mãos da MEAL para administração, as funções que lhe competem, devem ser feitas de maneira espiritual, assim como toda e qualquer função na igreja deve ser feita dentro dos requisitos bíblicos, dentro dos moldes bíblicos, dentro da vontade de Deus. Então, observe também pessoas espirituais, caso você deseje indicar alguém para MEAL, tá bom? O diretor de patrimônio deve olhar para a igreja de forma espiritual, o tesoureiro deve olhar para as finanças da igreja de forma espiritual, então, e assim por diante, né? Então, todos os cargos. E aqui, voltando para os presbíteros, então, primeiro de tudo, presbítero é vocação, tá bom? É vocação. Espírito Santo vocaciona esses homens. Então, são homens que você vai observar que mesmo antes de exercerem o presbitério, são homens preocupados com a igreja de Deus, são homens preocupados com as pessoas, que dominam bem a palavra de Deus, que têm essa evidência no meio da igreja, tá bom? Não necessariamente depois que ele foi eleito ele vai ter que ser assim. Não, geralmente são homens que já demonstram isso e são reconhecidos pela igreja. E é por isso que esse é o nosso quinto ponto. Eles devem ser reconhecidos pela igreja, devem ser eleitos por ela, né? E isso vem com discernimento espiritual, isso vem com jejum e oração. Tá? Atos 14, do 21 ao 23, Paulo vai dizer que eles separaram homens para serem eleitos pela igreja. Então, esses homens eles têm que ter o reconhecimento da igreja. Não pode ser simplesmente pessoal, eu quero ser presbítero. É claro, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas tem que também ter a consciência da responsabilidade que Tiago diz, que os mestres serão mais cobrados. Né? Então, como a gente já disse, eu quero ser presbítero, mas não quero atender a nada que um presbítero faz. Não tem porquê, então, não tem razão de ser, então. Né? Então, são homens que devem ser reconhecidos pela igreja. Né? Por isso que nós temos também eleição, é outro motivo da eleição. A igreja, né, mediante discernimento espiritual, com oração e jejum, né, vai olhar para esses homens e buscar entender se eles são de fato esses homens vocacionados e que demonstram essa vocação para o pastorado da igreja de Deus. E eleitos, eles se tornam representantes da vontade da igreja, eles se tornam representantes da própria igreja, podem tomar decisões, governando a igreja, ensinando a igreja. Então, por exemplo, um presbítero, ele não precisa da autorização do pastor para repreender alguém. Ele não precisa da autorização do pastor para resolver situações. Ele tem direito, dever e autoridade, tá bom? Espiritual diante de Deus e da igreja para resolver questões assim. Se ele achar alguém em conflito, ele vai lá, resolve e se der por resolvido, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque ele tem autoridade pastoral para tanto. Então são homens. E é por isso que Pedro vai dizer, né, que para que os presbíteros trabalhem de boa vontade, que eles exerçam o presbiterato de boa vontade, né, e não por sorte da ganância, ou seja, e isso não necessariamente é dinheiro, tá bom? Tem muita gente que gosta da liderança por mera sensação de poder, por mera sensação de domínio. E Pedro também vai dizer, lá no capítulo 5, que eles não devem ser dominadores do rebanho. Né? Um pastor, os presbíteros não dominam sobre o rebanho. Né? É uma liderança de servidão, é uma liderança de cuidado, é uma liderança de amor. Né? Não são dominadores, não são homens que ficam comandando, não são homens que ficam... Não é como se fosse patrão e empregado. Muito pelo contrário, a liderança da igreja é uma liderança servil. Sempre deve ser uma liderança servil. Tá bom? 1 Pedro 5,2. Você pode conferir lá também. Então, veja bem se esses homens, ainda pensando em Pedro, sobre pastorear o rebanho de Deus, perceba que existem homens na igreja que, mesmo sem serem presbíteros, são homens que exercem o pastoreio, que cuidam, que ensinam,
que dominam bem a palavra de Deus, que têm cuidado, que acolhem as pessoas, né? Que percebem questões espirituais na igreja. Então, procure observar isso, tá certo? E aí agora nós vamos para os requisitos dos presbíteros. Você vai encontrar lá em 1 Timóteo, do 3, do 1 ao 7. Aqui eu já vou passando pelos pontos, tá bom? Primeiro que ele deve ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É ser uma pessoa livre de pecado? Não. É ser uma pessoa que todos sabem que é crente de fato e de verdade. É ser uma pessoa que todos sabem que de fato e de verdade ele busca agradar a Deus, ele busca o fruto do Espírito, ele busca os requisitos que são colocados aqui em 1 Timóteo, do 3, 1 ao 7, que ele tem bom testemunho, que em tudo ele procura a glória de Deus. Isso não quer dizer que ele nunca vai errar, mas isso quer dizer que quando ele peca, quando ele erra com as pessoas têm plena consciência de que ele não vive em pecado deliberado. Ele é irrepreensível por isso. Ele não é uma pessoa que as pessoas podem apontar e dizer, não, mas essa pessoa aí, ela faz isso porque quer, ele vive em pecado deliberado, né? Ele não deveria ser presbítero, né? Então, não, ele deve ser irrepreensível, deve ser alguém de boa fama, de bom testemunho e de cuidado e que demonstre a glória de Deus em tudo que ele faz. Ele deve ser esposo de uma só mulher, então que fique claro, não deve ser alguém divorciado, não deve ser alguém casado 2 vezes, não deve ser alguém que está em processo de divórcio, tá bom? E aqui já entra a questão do domínio, que governe bem a sua própria casa. Se ele tiver em processo de divórcio, se tiver muitos problemas com a esposa, se ele não domina bem os filhos pequenos, e aqui no caso são filhos pequenos, tá bom? Se ele não é responsável pelos seus filhos adultos, ele não deve ser presbítero na igreja de Deus, tá bom? Não deve, porque ele ainda não domina bem a sua própria casa. E o questionamento de Paulo é justamente esse. Como que ele vai governar sobre o povo de Deus? Como ele vai governar sobre a igreja de Deus? Não pode, tá bom? Ele não deve governar sobre a igreja de Deus. Uma pessoa que tem um filho de 9 anos que aponta o dedo na sua cara e diz o que ele deve fazer. Não pode. Tá bom? Se ele não domina sobre os próprios filhos, ele jamais vai conseguir repreender alguém, ele jamais vai conseguir exortar alguém, né? Ele jamais vai conseguir falar com as pessoas com a devida autoridade, tá bom? E aqui importantíssimo, ele deve ser moderado, sensato, não violento, cordial e inimigo de conflitos, tá bom? Olha, isso aqui é importantíssimo, porque o presbítero ele não pode ser alguém contencioso, ele não pode ser alguém que vive no meio de confusão, no meio de fofoca, no meio de conversa torta, no meio de conversa torpe, que fala demais, que briga com as pessoas. Não deve ser essa pessoa. Alguém que é envolvido em más conversações, muito pelo contrário, ele deve ser moderado. Porque como que ele vai resolver conflito dos outros se ele vive em conflito? Como que ele vai resolver conflito dos outros, a vida espiritual dos outros, se ele não tem sensatez? É bem provável num conflito ou em alguma situação ele tomar um partido e querer entrar na briga também. Não pode. Ele deve ser moderado, sensato, não violento. Pessoa que age com muita violência, pessoa que age com... tem um agressor, é claro, mas uma pessoa violenta demais, que agride os outros também com palavras. Esse homem não deve ser presbítero, tá bom? Ele deve ser cordial. Na verdade, ele deve ser alguém que trata bem as pessoas, que ama as pessoas, que tem bom trato com as pessoas e deve ser inimigo de conflitos. Ele deve buscar com toda a sua força, com toda a sua vida, né, a paz da igreja de Deus, não a divisão dela. Ele deve buscar a paz da igreja de Deus. Então, sempre, sempre com cuidado, com amor, com carinho, né? Ele deve ser essa pessoa. Eu não estou falando de gente frouxa, não, tá bom? Eu estou falando de homens cuidadosos. Eu estou falando de homens que são sensatos, que são moderados, mas que têm coragem para exercer a sua liderança, é claro, tá bom? Não dados ao vinho. E aqui, meus irmãos, tem falado isso. A Bíblia não condena a bebida. É opção do cristão abster-se totalmente ou não da bebida alcoólica. Contudo, o presbítero não deve ser um beberrão,
se ele é um homem que se embebeda, se ele é um homem que fica com conversas torpes, bebe, fica falando besteira, que fica fazendo coisa errada, que faz escândalo, ele não deve ser um presbítero, tá bom? Essa também é uma indicação para o diácono, e nós vamos entender por quê lá na frente. Então, veja, ele não deve ser um beberrão. É claro, algumas pessoas, talvez a maioria dos cristãos, decidem não beber pela questão do testemunho, pela questão a questão do que pode causar a bebida, do que ela pode vir a causar. Ninguém está imune ao alcoolismo, tá bom? Então ela pode vir causar problemas na vida familiar e dentre outras coisas, tá bom? Então não deve ser dados ao vinho, não deve ser homens que buscam a sua alegria na bebida sempre, tá bom? Mas sempre em Deus. Deve ser alguém hospitaleiro, alguém que sabe acolher, alguém que ama, alguém que cuida, alguém que de fato sabe receber as pessoas. Não só é uma pessoa hospitaleira, é uma pessoa que acolhe na sua casa, que acolhe na igreja, tá bom? Não é alguém que quer ser tão dono da igreja que quando chegam novos membros ou visitantes, ele fica com raiva, ele fica enciumado porque fica com medo de perder a sua posição ou algo assim. Não, tá bom? Ele deve ser hospitaleiro. É aquele tipo de pessoa que abre os braços e fala, quanto mais melhor. Então, pense nisso, tá bom? Não avarento. E aqui é interessante porque tem que ser uma pessoa dada, não uma pessoa que está preocupada com dinheiro o tempo todo, uma pessoa que só pensa no trabalho, uma pessoa que só pensa... Ele não deve ser avarento, né? Até porque se ele trabalhar cedo, de tarde, de noite, ele não vai conseguir governar bem a sua própria casa, o que já o desqualifica, e ele também não vai ter tempo para a obra de Deus. Que governe bem a própria casa e crie os filhos, nós já falamos, não neófito. E aqui uma observação importante, tá? Ele não deve ser neófito. O que é um neófito? Recém-convertido. Não é recém-chegado na nossa igreja, não. É recém-convertido a Cristo. Tá bom? Às vezes a pessoa vem com uma carta de transferência, já é crente há 10, 15 anos. E aí pessoas, não, porque é neófito. Não é neófito. Neófito é um recém-convertido, tá bom? E não há desculpa para homens mais velhos não respeitarem um presbítero mais jovem por causa de sua juventude, tá bom? Na verdade, homens que fazem isso negligenciam a palavra de Deus, o chamado do Espírito Santo e usam disso para viver em rebeldia contra o próprio Deus. Porque se Deus levanta a liderança e essa pessoa não respeita a liderança que Deus levantou, o rebelde é ele, tá bom? Então, pensem nisso, observem isso, tá bom? E olha, não indiquem neófitos, realmente. A pessoa converteu tem 2 anos, está aqui na igreja, tá no início do seu discipulado ainda. Não indiquem, essa pessoa não pode ser presbítero. Contudo, lembre-se sempre que um neófito é um recém-convertido e não um recém-chegado na igreja, tá bom? E ele tem que ter bom testemunho dos de fora. Meus irmãos, isso aqui é importantíssimo, porque, veja, como que ele não vai ter bom testemunho dos de fora? Então ele é presbítero dentro da igreja e fora dela ele não é? Como é que é isso? Né? Dentro da igreja ele é um homem respeitável, né? Vai até de terno para o culto. É uma pessoa que ora bem, que fala bem, que tem boa conversação, mas sai, é um beberrão, sai, dá mau testemunho, briga com a esposa o tempo inteiro, não educa os filhos, não se importa com nada, fala besteira, só tem amizade mundana, só tem envolvimento com o mundo. Meus irmãos, o presbítero ele é presbítero dentro e fora da igreja. E as pessoas fora da igreja têm que saber que ele é um pastor do rebanho de Deus e que ele dá testemunho condizente com isso. Tá certo? Então aqui nós encerramos a questão dos presbíteros. Nós vamos para os diáconos. A questão dos diáconos surge, né? Na verdade, ela aparece em todo o Novo Testamento. Né, a palavra diácono. Porque a palavra diácono não é nada mais, nada menos do que servir. Alguém que serve, alguém que exerce esse amor em servir. Né? Quando vai falar a palavra, por exemplo, traduzida por ministrar, servir, na maior parte do tempo ela aparece como a palavra que deriva da raiz da palavra diácono. Tá bom? E ela aparece de maneira geral em todo o Novo Testamento. Mas aqui nós vamos falar sobre a função do diácono. Tá bom? Como surgiu essa função?
Nós tínhamos uma situação na igreja primitiva. Em Atos, do capítulo 6, do verso 1 ao 15, nós vamos encontrar ali que as viúvas helenistas, vai surgir uma murmuração de que as viúvas helenistas estavam sendo discriminadas, elas estavam sendo esquecidas, na verdade, essa é a palavra ali, da distribuição diária, da porção diária. O que estava acontecendo? Essas viúvas, elas recebiam auxílio da igreja, elas recebiam uma porção diária da igreja. Só que essas viúvas eram viúvas gregas. E então as judias, o que está acontecendo ali é que as judias estavam recebendo bem e as gregas parece que não. E aí houve murmuração por isso. E aí, por causa da igreja ser em Jerusalém, pode ser tudo isso acontecer e está gerando um certo desconforto, um certo conflito na igreja. Os apóstolos dizem que não é prudente eles deixarem a oração e a leitura bíblica, que eles devem se dedicar a isso, a essa função. Então, que fossem levantados homens, né? E eles disseram 7 homens de boa reputação e cheios do espírito de sabedoria. Boa reputação e cheios de espírito de sabedoria. Veja, um diácono tem que ter boa reputação. Um diácono ele tem que ter boa reputação entre a igreja e entre os de fora também. O diácono é um líder na igreja, com uma função diferente do presbítero, mas ele é um líder na igreja. Inclusive, ele lidera sobre questões importantíssimas e essenciais na igreja. Então, você tem que observar essa pessoa para que ela exerça o diaconato conforme a Bíblia, que ela tenha uma boa reputação dentro da igreja. E eles devem ser cheios do Espírito de sabedoria, ser homens cheios do Espírito Santo, homens que são sábios, homens que falam segundo Cristo, homens que falam segundo a palavra de Cristo, homens que são moderados e sensatos. Nós vamos ver nos requisitos daqui a pouquinho, tá bom? Então, olha que interessante, eles são designados para fazer esse trabalho social da igreja, para que ninguém mais fosse esquecido. Eles foram designados para que eles pudessem fazer o trabalho que antes não estava organizado e as pessoas não estavam conseguindo organizar esse trabalho, tanto que as viúvas helenistas estavam sendo esquecidos. Então essa é a função do diácono nas nossas igrejas históricas e reformadas, que é um cuidado com pessoas, né? É o cuidado com o culto, se o culto está funcionando direitinho, se o pastor tem água para beber, se a porta foi aberta no horário certo, se a igreja foi bem fechada, se as pessoas estão confortáveis, se as pessoas foram bem recebidas, se há lugar para todos sentarem. É um cuidado com pessoas, mas especialmente um trabalho social. É um trabalho de acolhimento, é um trabalho de envolvimento. Então o diácono ele tem que ser envolvido com a igreja, ele tem que ser alguém que se envolve verdadeiramente com a igreja, que ele conhece os membros da igreja, alguém confiável o suficiente para que alguém que esteja passando necessidade consiga ir até ele e falar: meu irmão, lá em casa nós estamos prestes a passar fome, nós estamos prestes a perder o que nós está prestes a acabar o que nós temos lá e nós não temos mais dinheiro para comprar. Ele tem que ser esse homem confiável, envolvido com a igreja, um homem de boa reputação, cheio do espírito de sabedoria, que vai saber lidar com as situações sociais da igreja, com as dificuldades dos membros, com a dificuldade física dos membros. Isso é importante de nós pensarmos, porque ele tem um trabalho apaziguador no meio da igreja. Ele tem um trabalho de quem promove o pacifismo na igreja. É alguém pacificador, alguém que cuida da igreja, nesse sentido de apaziguar. E aí a gente volta para as viúvas helenistas e as viúvas dos judeus. Veja, as viúvas gregas estavam sendo esquecidas. É muito fácil da gente entender que ali podia estar rolando aquela conversa assim: olha, é porque nós somos gregas, né? A igreja é em Jerusalém, os apóstolos são judeus, então é por isso que nós estamos sendo deixadas de lado, entendeu? Mas não era uma questão justa, até porque os 7 diáconos que foram eleitos têm nomes gregos, provavelmente por isso, para demonstrar que a igreja não negligencia ninguém, independentemente da sua nacionalidade, cor, não interessa. Nós somos todos família de Deus.
E o diácono ele tem que ser essa pessoa, esse apaziguador. Ele foi eleito para organizar essa questão e para que ninguém seja esquecido, independente de onde vem ou não. Então não pode ser uma pessoa partidária, uma pessoa que vai ficar tomando partido dos outros. É uma pessoa que escutasse essa conversa das helenistas, por exemplo, ixi, é mesmo, ó, os apóstolos não estão nem aí para vocês e tal, e colocasse ainda mais lenha na fogueira. Não, então tem que ser homens que promovem a pacificação na igreja, que promovem apaziguar, entendeu? Por exemplo, se tiver alguém na igreja, estão distribuindo cesta básica, e aí tem alguém que estava precisando, mas ninguém ficou sabendo e tudo, aí essa pessoa está indignada, porque o pastor é mau, porque o pastor não lembra de mim, o pastor não gosta da minha casa, o pastor não gosta da minha família, o pastor... O diácono tem que ser aquela pessoa de falar, de chegar e falar, olha, meu irmão, não é assim, está acontecendo assim e tudo, perdão, nós vamos trabalhar, nós vamos te acolher, nós vamos atender a sua necessidade também, entendeu? Então o diácono tem que ser essa pessoa, o diácono tem que ser esse apaziguador, assim como havia lá essa diferença, né, essa possível visão de diferença entre as helenistas e as judias, o diácono é instituído para isso, para que ninguém seja esquecido e promova essa paz, né? E aí, pensando nisso, aí nós vamos para os requisitos que são muito importantes quando nós entendemos essa função tão importante dos diáconos. Os requisitos do diácono estão em 1 Timóteo também, capítulo 3, e aí do verso 8 ao 12 nós vamos encontrar que eles têm que ser pessoas respeitáveis, ou seja, de boa reputação, pessoas que de fato são respeitáveis, que uma pessoa que você não teria dificuldade de que ela entrasse na sua casa, visse a sua casa, entendesse os seus problemas, né? Porque é uma pessoa respeitável, é uma pessoa que ela tem o respeito dos outros e que ela também se dá o respeito. Então é uma pessoa que você teria toda a liberdade de receber dentro da sua casa. E ele tem que ser de uma só palavra, ou seja, não pode estar envolvido em fofoca, não pode estar envolvido em conversa torpe, não pode estar envolvido em conflito, em armação, em facção. Nada disso ele deve estar envolvido. Em nada disso ele deve estar envolvido. Por quê? Porque ele, como eu já disse, ele é a pessoa que atende o social da igreja. Já imaginou? O diácono chega na casa da pessoa que está passando dificuldade, ele abre a despensa da pessoa, olha, vê o que está faltando para comprar, ele sabe quanto a pessoa está devendo de água, de energia, se acontecer algo assim. E, de repente, ele sai contando isso para todo mundo. Entende? Então tem que ser uma pessoa de uma só palavra, uma pessoa respeitável, uma pessoa que não é envolvida em fofocas, uma pessoa que não é envolvida em confusão, né? Porque ele tem essa função apaziguadora e não atormentadora, né? Ele não é uma pessoa que na verdade, ele é uma pessoa que pacifica e não que coloca mais lenha na fogueira. É uma pessoa que cuida, ajuda e tem a confiança das pessoas, e não o contrário disso, tá bom? Não se devem ser também inclinados a muito vinho. Já imaginou um diácono chegar na sua casa alterado? Já imaginou um diácono cuidando do culto e a hora que ele for conversar com você, ele chegar perto e você sentir cheiro de bebida na boca dele? E ele tá meio alterado ou meio... Não tem como, né? Então não pode ser dado a muito vinho. E aqui a diferença. Os presbíteros, eles não devem ser avarentos. E os diáconos não devem ser gananciosos. Os presbíteros, porque eles devem dedicar também o seu tempo à igreja de Deus, porque são pastores, e os diáconos, porque lidam com o dinheiro da igreja de Deus. Porque quando é repassado para eles o dinheiro para fazer obra social, para fazer obra social, para cuidar de alguma coisa na igreja, se ele for ganancioso, ele corre um grande risco de pecar com o dinheiro da igreja de Deus. Então ele não deve ser um homem ganancioso, né? Tem que ser uma pessoa já apta para ajudar, né? Mas que não tenha problemas com dinheiro, né? Tem que ser aquela pessoa que ela é apta sempre para ajudar, ela está sempre à disposição, está sempre nesse cuidado, com amor, mas ele não pode ser ganancioso, porque ele vai lidar com dinheiro que nem é dele, ele vai lidar com coisas que não são deles, e se for um homem ganancioso, uma mulher gananciosa, isso aí pode dar um problemão, tá bom? Então, não ganancioso, tá bom? Marido de uma só mulher e que governe bem a sua casa. Aqui a orientação é exatamente a mesma que foi dada para os presbíteros, tá bom? Que seja marido de uma só mulher, né? Não seja recasado, que não tenha
que não tenha problemas em casas demais, né? Assim, no sentido mesmo. Eu não tô falando, gente, de não ter uma discussão besta, alguma coisa assim, não. Eu tô falando de pessoas que vivem em conflito, que a sua casa, todo mundo sabe que é uma bagunça, entendeu? Então, ele também não deve ser diácono, tá certo? E os seus filhos também, filhos pequenos, assim como são a questão dos presbíteros. E é interessante a observação final de Paulo. Os diáconos que exercerem bem a sua função alcançarão posição de honra. Isso é uma maravilha, porque é uma bênção, meus irmãos, você pensar que justamente quando exercido como deve ser exercido, quando um diácono ele é envolvido com a igreja, quando ele abençoa a igreja, quando ele cuida da igreja, quando ele cuida de pessoas da igreja, que é o mais importante, a sua principal função, ele vai ser honrado por Deus e também no meio da igreja, tá bom? Isso é uma bênção, uma bênção. E aí, aqui no finalzinho, eu quero fazer uma observação sobre o estatuto da igreja. E aqui, bastante observação também para quem vai indicar e para quem vai ser indicado também. É muito importante saber se você deve aceitar ou não diante do nosso estatuto, tá certo? Veja aqui, nós temos deveres dos membros do 10 ao 11 e o que exclui membros da liderança no artigo 57, parágrafo 2 e nos seus incisos. Então, eu quero ler aqui o artigo 57 com vocês, tá certo? E eu vou ler aqui o artigo 57, depois eu vou ler os deveres dos membros para nós estarmos cientes do que nós devemos fazer, de quem deve ser a liderança, né, da nossa igreja. Certo? Aqui, artigo 57, o ofício de presbítero e diácono é perpétuo, viu? Então ele não acaba, ele não termina. Só a sua função no conselho, que é um mandato de 2 anos. O ofício de presbítero e diácono é perpétuo, porém o seu mandato é de 2 anos, podendo ser reeleitos. Tá bom? Parágrafo 2º. O presbítero e o diácono perderão seus mandatos nos casos de serem disciplinados após respectivo processo, nos termos previstos neste estatuto, no qual a MEAL entenda que ele perdeu a condição bíblica de irrepreensível. Deixarem de comparecer às reuniões da MEAL, faltando 3 vezes consecutivas, sem justificativa plausível, estarem envolvidos em processo de separação conjugal, marido de uma só mulher, deixarem de cumprir os deveres de membro da igreja previstos neste estatuto. E aqui, uma ênfase no inciso 4. Deixarem de cumprir os deveres de membros da igreja previsto no estatuto. E agora nós vamos lá para o artigo 10 e 11 para saber quais são os deveres de membros previstos no estatuto, tá bom? Artigo 10. São direitos dos membros, observadas as demais disposições neste estatuto, participar da ceia do Senhor, votar e ser votado para cargos eletivos, participar das assembleias nos termos deste estatuto, decidir as propostas feitas em assembleia mediante voto, vedado voto por procuração, participar das atividades da igreja, receber assistência social quando se fizer necessário, receber a bênção matrimonial, consagração dos filhos, assistência pastoral através de aconselhamento, estou à sua disposição, e os presbíteros também, tá bom? Orientação bíblica, discipulado e treinamento para exercício do ministério sagrado, servir na obra de Deus através de seus dons e talentos, é um dever do membro, e direito também, tá bom? Então, se você está aí sentado no banco e ninguém está te vendo, né, e as pessoas, e você ainda não foi chamado, você tem o direito de servir na igreja de Deus. Você pode nos procurar e dizer, olha, eu toco, eu canto, eu faço tal coisa e eu quero ajudar, tá bom? Manifestar suas opiniões, sugestões ou reclamações aos líderes da igreja. Então, todos têm direito de chegar aos líderes da igreja e reclamar, e sugerir, né? E tentar entender o que está acontecendo assim na igreja, tá bom? Ter conhecimento dos relatórios eclesiásticos e financeiros da igreja nos termos deste estatuto, convocar a assembleia nos termos deste estatuto, tá bom? Esse é o artigo 10. Aí no 11, esses são os gerais, a maioria das pessoas sabem, mas o 11 nós temos aqui umas questões importantes a serem observadas.
Lembre-se que lá no inciso 4, parágrafo 2 do artigo 57, vai dizer que os presbíteros que não cumprem a sua função de membro, eles perdem o seu mandato, tá bom? Então aqui, são deveres dos membros observadas as demais disposições deste estatuto. Pregar o evangelho através de todos os meios ao seu alcance, cooperar para o desenvolvimento e prestígio da igreja. Então, se um homem ele não deve ser presbítero, né? Mas se ele já entrou, né? Mas ele não deveria nem ser presbítero. Se é alguém que mina o desenvolvimento da igreja, uma pessoa que só divide a igreja, que só diminui a igreja, uma pessoa que está sempre prejudicando a igreja, tá bom? E que não prestigia a igreja, que não faz a igreja ser prestigiada, porque ele mesmo está destruindo a igreja. Esse homem não deve ser presbítero. Observar o estatuto, confissão de fé, regulamentos, deliberações e resoluções dos órgãos da igreja. O presbítero deve ser alguém submisso à liderança e ao estatuto da igreja, tá bom? Ele não pode ser uma pessoa rebelde, ele não pode ser uma pessoa que está ali, mas não concorda com a confissão de fé da ICEB, ele não concorda com o estatuto da igreja, ele não obedece deliberadamente. Não é cometer um erro, não, é não obedecer deliberadamente, certo? Então, ele deve frequentar assiduamente os trabalhos e cultos públicos promovidos pela igreja. Então, assim, não pode ser uma pessoa que vai na igreja um domingo e falta 3. Dizimar. Aí aqui uma observação. Nesses tempos de pandemia é mais complicado, a gente sabe. Mas dá para você saber quem já estava vindo ou não na igreja antes da pandemia. Dizimar e ofertar para a manutenção da obra de Deus. E aqui, importantíssimo. Se você não é dizimista, e alguém te indicar, não aceite. Isso vai ser um critério a ser observado, tá bom? Pelo conselho e pela MEAL na hora de levar os nomes para a assembleia. Então, se você não é dizimista, e eu não estou falando de dizimar pouco, dizimar muito, não é isso. Se você não é fiel nos seus dízimos, não aceite a indicação, tá bom? E se você sabe que aquela pessoa ela tem que a sua vida financeira é bagunçada, não indique também, tá certo? Não possuir vícios de qualquer natureza, e de qualquer natureza mesmo, tá bom? Não é só em bebida alcoólica, droga, etc. Vícios de qualquer natureza, jogo, qualquer coisa, qualquer vício torna um homem repreensível, tá bom? Não frequentar lugares duvidosos ou que comprometam o nome da igreja e venham escandalizar o evangelho. Veja bem, lembre-se, presbítero dentro e fora da igreja, diácono dentro e fora da igreja. Então, se é presbítero no culto domingo à noite, aparenta muita piedade e tudo, mas vive em bar, boteco e outras coisas, frequentando lugares mundanos, lugares que vão minar a reputação da igreja, essa pessoa também não pode ser presbítero, tá bom? Não esposar costumes ou doutrinas que não se coadunem com a liturgia, a ética e a doutrina da ICEB. Como eu já disse, ele deve ser submisso à igreja, ao estatuto, aos seus líderes e à denominação. Tá bom? Então nós temos uma confissão de fé. Por exemplo, nós não somos pentecostais. E eu não estou falando isso aqui para falar mal do pentecostalismo, tá bom? Eu estou falando que o pentecostalismo não adentra a nossa igreja. O pentecostalismo não é da nossa doutrina, entendeu? Então, um presbítero ele não pode querer que a igreja seja pentecostal, porque a doutrina da ICEB não é pentecostal. É simples assim, né? Nem neopentecostal, nem qualquer outra, nem presbiteriana, nem batista, nem qualquer outra. A doutrina da ICEB é bem firmada na sua confissão de fé e nos seus estatutos. Então, um presbítero ele deve se submeter a isso, tá bom? Submeter-se à autoridade pastoral, à liderança da igreja, falei isso, guardar e santificar o dia do Senhor, portar-se com reverência na casa do Senhor, servir a Deus na igreja mediante seus dons e talentos. Então, não pode ser uma pessoa que, eu quero ser presbítero, mas não quero fazer nada, tá? Trajar-se com decência, evitando trajes indecorosos, né? Isso aqui são deveres de todos nós, tá bom? Como membros da nossa igreja. Todos nós. Aqui eu estou aplicando para a questão da indicação do presbítero e do diácono, mas é para todos nós. Buscar os líderes em auxílio para a solução de conflitos, evitando comentários inapropriados com os outros membros ou terceiros. Aqui é importante porque, nesse caso, é um direito mesmo do membro, né? No sentido bem assim, o membro procurar o presbítero. Mas o presbítero, como uma pessoa acolhedora, como uma pessoa
que acolhe as outras, ele deve ser essa pessoa que vai escutar as dores, as reclamações, as dificuldades das pessoas sem negligenciá-las, tá bom? E qualquer presbítero, indicado ou não, que não cumprir com seus deveres de membro, conforme o nosso estatuto, não pode ser presbítero da nossa igreja, tá bom? E mais uma vez eu repito, para a gente deixar bem claro, não são pessoas perfeitas, não são pessoas que nunca vão errar em nada dessas coisas. A gente está falando aqui de pessoas que, por exemplo, a pessoa que não acredita no dízimo. Eu não vou dizimar porque eu não quero, entendeu? Não é uma pessoa que perdeu o emprego, tá bom? Não é uma pessoa que esqueceu de fazer seu depósito. Não, não é essa pessoa. O impenitente, é o pecador impenitente. É aquele que não quer se arrepender, que acha que é assim mesmo e ponto final. Né? Que ele deliberadamente desobedece o estatuto, os requisitos bíblicos, então esse não serve, tá bom? Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que buscam esses requisitos na sua vida, são pessoas que demonstram também esses requisitos na sua vida. Por exemplo, não frequentar lugares duvidosos. A pessoa vai num casamento e de repente tem bebida lá, diz, é um lugar duvidoso. Não. É como eu falei, pessoa que frequenta boteco, lugares de má fama, entendeu? Ao longo da minha vida cristã, não tão longa assim, mas também já não tão breve, não tão curta, eu já vi casos de presbíteros que frequentavam até mesmo bordel. Então, veja bem, tá bom? Então, assim, procure olhar para homens e mulheres, na hora que você for indicar membros para a liderança, procure pensar nesses requisitos bíblicos, sabendo que todos nós somos pecadores, sabendo que todos nós somos pessoas que vão ter que prestar contas a Deus. Pense nisso também na hora de aceitar a indicação, tá bom? E eu não estou falando isso para desincentivar ninguém, para a pessoa não querer ser, muito pelo contrário, mas para que seja essa pessoa que almeja o episcopado, seria muito bom, mas entre consciente daquilo que Deus quer de você, tá certo? Entre consciente, indique consciente, e você que aceitar, aceite consciente daquilo que Deus precisa de você, daquilo que Deus requer de você na sua função. Lembrando que é o próprio Espírito Santo que vai te levantar para um cargo na igreja, caso você aceite para a eleição. Tá bom? Deus te abençoe, te guarde. Ore muito, tanto você indicado, tanto você que indica, tá? Já comece a orar e jejuar desde já, tá certo? Nós vamos ter uma convocação solene na igreja para jejum e oração, mas já comece a orar agora, meu irmão. Comece a orar por quem você indicou, comece a orar por quem você sabe que foi indicado, comece a orar pela Assembleia, comece a orar pela sua vida, para que o Espírito Santo te dê discernimento no momento que você for votar. Na hora que você fazer aquele rabisquinho com a caneta lá na cédula, para que o Espírito Santo seja a própria pessoa que vai guiar a sua mão. Deus te abençoe. E qualquer outra dúvida, qualquer outra questão, eu estou à disposição para responder, para nós buscarmos as respostas juntos se eu não souber, tá bom? Até mais.